Hoje, a batalha contra o ego. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem quais são os dois pecados mais graves de Satanás? Eu ouvi, a pastora Maria Alice falou soberba. E o outro? Soberba e orgulho é o mesmo pecado. Vaidade também está por aí. Rebelião é consequência. É um pecado que ninguém fala. Egoísmo. Eu vou ler para vocês Isaías capítulo 14. Os versículos 13 e 14 revelam o coração de Satanás antes dele pecar. Aliás, foram esses pecados que o lançaram na queda. O texto diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei, diga eu, ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei, diga eu, o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei, diga eu, nas extremidades do norte, diga eu subirei, acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Nesses dois versículos nós vemos 5 eus de Satanás. O pecado dele tanto foi soberba quanto foi a egolatria, o egoísmo. O eu, antes de mais nada, 5 vezes ele fala eu. Então, os dois pecados mais graves de Satanás que o levaram a se rebelar contra Deus, primeiro foi o egoísmo. Ele pensou nele todo o tempo, né? E segundo, a soberba, porque ele queria colocar o trono dele acima das estrelas de Deus. E ele diz, eu serei semelhante ao Altíssimo. Então são dois pecados muito graves, o egoísmo e a soberba. Mas a verdade é que o tentador, quando veio para Eva fazer a sua proposta para que ela se rebelasse contra Deus, estava também nesta tentação esses dois pecados. Por quê? Porque primeiro a Eva e o Adão foram tentados a serem semelhantes a Deus. Ele disse assim, o diabo, Deus falou que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Mentira, não é bem assim. Ao contrário, vocês vão ser semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja a soberba de criaturas querendo ser igual ao Criador. E eles também não pensaram nem um pouco nas consequências que teria para todos os seus descendentes, para a humanidade. Então vemos de novo aí o egoísmo e a soberba. E olha, gente, esses pecados, eles estão na vida da humanidade desde o Éden. Mas nunca foi tão importante a gente combater esses dois pecados, que é a soberba e o egoísmo, como nos dias de hoje. Porque hoje, gente, até a igreja, muitas vezes está valorizando a egolatria, pessoas poderosas, pessoas que falam do eu, das suas próprias conquistas, métodos para conquista. A gente só ouve isso. E, portanto, você cada vez menos ouve nos púlpitos a pregação de Cristo, de que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, que a si mesmo se humilhou. E é por isso que tantas vezes você vê relacionamentos destruídos, famílias destruídas, amizades destruídas, igrejas divididas, porque pessoas estão lutando pelos seus direitos. Eu, e não o outro. Então hoje, queridos, eu quero dizer para vocês que esta batalha tão importante contra o ego, ela precisa ser travada por você e por mim. Porque esta é uma das grandes guerras que nós enfrentamos hoje. E para que nós possamos vencer essa batalha, só tem um jeito, que é auto-humilhação. Diga auto-humilhação. Poxa vida, eu vim aqui para ouvir isso? Sim. Você veio aqui para ouvir isso.
E eu vou te mostrar como você pode estar absolutamente enganado, porque eu citarei tantos textos bíblicos falando sobre isso. E eu quero que depois você saia daqui e reflita sobre como tem sido a sua vida, porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Poucas vezes uma palavra mexeu tanto comigo quanto a palavra que eu vou trazer hoje. Sabe, Deus me moeu mesmo, gente, mostrando as minhas próprias dificuldades, a minha própria soberba, o meu próprio egoísmo muitas vezes. E Deus sempre fala comigo antes de eu pregar aqui, mas essa palavra, praticamente eu fui moído na presença do Senhor. Então, com muita humildade, eu quero compartilhar com vocês esta palavra, porque é uma guerra, não é natural, não é algo que seja resultado natural da nossa maneira de enxergar o mundo, não. Nós, porque somos descendentes de Adão, somos muito mais tendentes ao egoísmo, à soberba, a exaltar as nossas conquistas, e ainda que o nosso discurso muitas vezes seja de glorificar a Deus, na prática o que a gente quer mesmo é que a glória seja nossa. Então quero dar a vocês algumas reflexões que Deus falou muito comigo, como é que essa auto-humilhação se dá na vida do crente. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a auto-humilhação é um processo. Lá em Tiago 1:21, o apóstolo diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Bom, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui, que esta palavra despojando, ela está no gerúndio. Portanto, é uma ação contínua, não é algo que você faz uma vez, é algo que você faz todos os dias. Ou seja, nós temos que nos despojar do quê? De todo tipo de mentalidade que a própria Bíblia chama de impura e acúmulo de maldade. E quando ele diz acolhei com mansidão, essa palavra mansidão, prautes no grego, também é traduzida por humildade, gente. Então, o processo na vida do crente, de cada dia ele fazer morrer toda a soberba, todo o egoísmo, é um processo que acontece durante a vida inteira. No dia a dia, com a sua esposa, com o seu marido, com uma pessoa que você convive. Quando eu estava pensando muito nessa semana, eu sou uma pessoa ansiosa. Muitas vezes eu estou dirigindo, eu dirijo rápido. Se eu vejo um espaço que o outro vai entrar, eu entro na frente. Vocês conhecem gente assim? Eu sou desse jeito. E até nisso Deus falava, por que você não deixa o outro passar na tua frente? E eu comecei a dirigir como eu nunca dirigi na minha vida. Passe, senhora, por favor. Por quê? Porque o direito dela é maior do que o meu. Porque é isso que Jesus faria. Às vezes, as brigas que nós temos, né, entre marido e mulher, entre pessoas, acontecem por quê? Porque ninguém quer ouvir o outro lado. As pessoas não querem saber o que o outro sentiu. Não importa o que você quis dizer, importa o que o outro sentiu. Então, a grande parte dos males desse mundo acontecem por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a ceder o direito para o outro. Então, isso é um processo que dura a vida inteira, irmãos. E não é natural. Agora, a Bíblia diz que nós temos que acolher a palavra que foi implantada com humildade, com mansidão. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo, gente, que só tem um jeito da Bíblia frutificar em você, se você for humilde. É interessante porque a gente, como pastor, às vezes tem que exortar as ovelhas. E hoje em dia as ovelhas, irmãos, estão muito mimimi. Elas não gostam de exortação. Elas só querem ser encorajadas. Elas só querem que o pastor venha e fale, como você é maravilhoso, como você é bom. Mas a Bíblia diz que o pai tem que exortar o filho. Senão ele vira um monstro. O pastor tem que exortar a ovelha.
O mentor tem que exortar os seus discípulos, porque essa é a única maneira como eles vão crescer. Agora, aquele que recebe exortação, ele tem que ser manso e humilde a ponto de dizer: Deus, será que eu estou sendo assim mesmo? Porque não é fácil, não é gostoso você ouvir críticas, mas nós precisamos disso. Agora, ainda que seja um processo, aqui nós temos clara na palavra de Deus aqui, gente, que não haverá, sabe, o crescimento, a transformação, se nós não tivermos humildade para acolher a palavra que vem para nos exortar. Amém? Então eu quero deixar bem claro aqui que isso não é uma pregação que eu estou fazendo para vocês. Essa pregação veio para mim em primeiro lugar, porque eu confesso perante todo mundo aqui, eu luto contra a vaidade. Eu luto todos os dias. Eu luto todos os dias com esse sentimento de soberba. Porque Deus me deu muitos talentos, me deu muitas capacidades, então eu tenho que lutar para não achar que eu sou melhor que os outros. Todo dia eu tenho que botar a cara no pó e tenho que dizer: Deus, revela quem eu de fato sou. Agora, queridos, eu quero dizer para vocês que não existe uma forma de você trazer glória para Deus se você trouxer o brilho para você mesmo. Se você traz a glória para Deus, como disse o grande João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, gente, a auto-humilhação, ela é um processo. Um processo em que todos os dias eu faço uma avaliação. Será que eu agi direito com a pessoa que está se relacionando comigo? Eu, como líder, será que eu estou agindo direito com as minhas ovelhas? E muitas vezes o pastor erra com as ovelhas. E Deus fala: quando você errar, não doure a pílula, não dê desculpas. Confesse o seu pecado e peça perdão como se deve pedir. Porque tem gente que erra e quando é confrontado com erro, justifica, sim ou não? Ou então fica: olha, se eu te fiz alguma coisa, me desculpe. Que se eu te fiz? Se você fez, diga: eu fiz isso contra você, me perdoe, eu fiz mesmo. Porque isso é o que agrada a Deus. E acolha a palavra da exortação com humildade, a palavra que foi implantada. Porque sem receber, sem humildade, a palavra não poderá produzir na sua vida os benefícios para qual ela foi lançada, ou para os quais ela foi lançada. Amém? A segunda reflexão que eu quero fazer com vocês é que a auto-humilhação é sempre uma escolha. 1 Pedro 5, de 5 a 6, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Eu estou falando para essa geração aqui. Uma geração de jovens que acham que sabem tudo, que estão sempre julgando os mais velhos e que são incapazes de reconhecer que os mais velhos já viveram muito e, portanto, eles angariaram experiência, sabedoria. Então, rogo-vos, jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros, sim, no trato de uns com os outros. Aí ele vai mudar um pouco o foco da conversa. Ele diz: olha, vocês sejam submissos aos mais velhos, mas agora eu quero falar de uma outra coisa. Eu quero falar para vocês como é que vocês se relacionam com as pessoas. Aí eles dizem: no trato de uns com os outros, ou seja, relacionamento, cingi-vos todos de humildade. Diga todos. Não é para alguns, é para todos. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Queridos, aqui o texto é muito claro. Deus sempre resiste ao soberbo. Você sabia disso? Deus, quando olha para o soberbo, Ele tem vontade de quebrar o camarada. Sabia disso? A Bíblia está dizendo aqui que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. E aqui nós vemos, irmãos, dois imperativos. Então, a auto-humilhação deve ser uma ordem.
O primeiro imperativo diz: cingi-vos todos de humildade. Diga assim: humildade é para todo mundo. E sabe, gente, essa palavra cingivos, no grego é uma palavra encombomai. Olha que palavrão. Na verdade, essa palavra diz respeito a um indivíduo que botava uma túnica. O servo da casa, ele botava uma túnica e amarrava aquela túnica com uma faixa branca. Esse tipo de roupa, gente, só era usado por um escravo. Então, quando o escravo estava no meio da casa servindo, todo mundo olhava para ele e dizia assim: esse é o escravo da casa. E a Bíblia está dizendo que você deve se vestir com esta vestimenta que é clara, explícita, para que todo mundo que olhe para você saiba que você é um servo. Então essa é a primeira palavra que Deus está dando para a gente, que a nossa atitude de humildade, ela deve ser muito vista por todos, através das nossas atitudes. Então, cingi-vos é o primeiro imperativo. Mas o segundo imperativo está lá: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalta. Deixa eu te dizer uma coisa: o que a Bíblia está dizendo é que quando você se exalta, Deus te derruba. Mas quando você se humilha, Deus te exalta. O que você prefere, gente? Se humilhar ou ser humilhado por Deus? Porque é o que a Bíblia está dizendo. Quando uma pessoa se exalta, Deus vai quebrá-lo. O texto é muito claro: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Queridos, quando você se humilha, na visão deste mundo, as pessoas humildes não são bem vistas. As bem vistas são aquelas que vão para a internet, só mostram as suas qualidades. Olha como eles são poderosos, olha como eu conquisto, olha como eu faço isso. Essa é a mentalidade do mundo de hoje. Mas a Bíblia está dizendo que Deus resiste esse tipo de gente. Tem um camarada aí da internet que ele é tão soberbo, mas tão soberbo, que Deus está tratando com ele, está humilhando ele. Vocês devem saber de quem eu estou falando. Não vou falar, porque não interessa. Isso é para mim e para você também. Mas a verdade é que quando alguém fala: olha como eu sou o cara. Não, uma vez perguntaram para ele se ele era um pastor. Ele falou: pastor não, eu sou o papa da internet. Esse é o tipo de pessoas que estão influenciando as igrejas. Por isso que tem tantos crentes querendo aparecer, mostrar o quão capazes eles são. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você: todos nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes Deus fala comigo: filho, para de olhar para os seus números, porque isso é pecado. Cuidado com a vaidade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, igreja? Então não olhe, não valorize, não fique mostrando. Dê glória para Deus. Se Deus está te prosperando, glorifique a Ele. Faça a tua parte, trabalhe duro, mas dê graça a Deus. Dê glória para Deus, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então a humilhação é uma ordem de Deus, a auto-humilhação. E ela não deve ser simplesmente uma coisa interior, ela deve ser explícita para os homens. Se você é soberbo, Deus está contra você. Se você se humilha, Ele te trata com graça e com favor. Quantos aqui querem a graça de Deus? Sabe o que é a graça, irmãos? É Deus te tratar de um jeito que você não merece. Porque muitas vezes a gente merece a disciplina de Deus, sim ou não? Mas quando Deus trata com graça, Ele olha para a gente e fala: ele merecia um açoite, mas eu não vou açoitar. Graça a isso, é favor imerecido. Com Deus, a minha humildade se expressa
através do arrependimento. Não adianta você dizer que você é humilde perante Deus e não faz nada do que Ele te manda fazer. Porque a verdade é essa: Ele jamais estará errado, a sua palavra jamais estará errada. Muitas vezes eu falo para Deus: Deus, eu sei que isso aqui é verdade, mas eu não estou conseguindo viver. Então, por favor, Deus, me ajuda, porque eu quero vencer. Eu quero ser um crente melhor, eu quero ter um melhor testemunho. Mas me ajuda, Senhor. Queridos, quando você chega desta maneira humilde perante Deus, a Bíblia diz que Ele te dá graça. Amém? E o tempo diz que Ele te dá graça no tempo, Ele te dá vitória no tempo oportuno. Amém? Você pode dizer para a pessoa do teu lado: Deus te ama, mas Ele vai resistir à tua soberba, mas vai te dar graça se você for humilde. E a promessa diz que quando nós, diante da poderosa mão de Deus, nós humilhamos, Ele vai no tempo oportuno nos exaltar. Porque quando Deus exalta um filho humilde, a glória vai para Ele. Amém? Então, gente, a humilhação é uma ordem de Deus. Precisamos ter uma humildade que seja também aparente. E precisamos estar dispostos a ser humildes para com Deus, mas também para com os nossos semelhantes. Por exemplo, como que você demonstra humildade para com o seu cônjuge, ou para o seu amigo, ou para uma pessoa estranha na rua? Quando você vir alguém errando com você, ao invés de você se tornar um juiz, você vai falar assim: poxa, ele errou comigo, mas eu também erro. Então, como eu gostaria de ser tratado por ele, é desse jeito que eu vou tratá-lo. É assim que você trata, irmãos? Eu e a Lilian, né, a gente vive muito bem, mas eu erro muito mais do que ela, né? Italiano, paroleiro. Mas ela sabe que todas as vezes que eu erro com ela, eu vou me arrepender. Já teve vezes de eu ficar de joelho, pedir perdão chorando. Verdade. Porque quando eu penso que mulher maravilhosa que eu tenho, eu falo: por que eu agi assim? Às vezes a gente age por impulso, às vezes a gente age porque está num mau momento. Mas quando você tiver a consciência que vem do Espírito Santo, vá até a pessoa, peça perdão para ela. Muitas vezes isso é o que vai sarar o relacionamento. E um relacionamento que poderia ficar quebrado, ele é restaurado. Amém? Sabe, gente, um dos teólogos mais competentes, mais brilhantes que eu conheci, foi um homem que chamava Dr. Shedd, foi professor na faculdade teológica. Pensa num homem piedoso, pensa num cara que sabia grego, sabia hebraico, sabia tudo de Bíblia, e ele parecia um santo, dava vontade da gente ficar perto dele. Hoje em dia tem tanta gente que não sabe nada, irmãos, e que fica rotando na internet como se soubesse de tudo. Eu conheci um outro homem também que foi muito importante na minha vida. Aliás, ele mudou a minha vida em muitas coisas. Vocês conhecem o meu grande amigo, o amigo da minha vida, o Alcides Parisotto. Ele era um empresário. Pensa num empresário, onde ele punha a mão, a coisa ia para frente. Ele tinha inteligência, capacidade, veio do nada, se tornou um grande empresário, ganhou 2 vezes como maior empresário do ano no setor de atacados. Mas, queridos, uma pessoa humilde. Primeiro que os amigos dele, nenhum deles eram ricos. Era tudo gente remediada, dentre esses eu, né? Aliás, amanhã ele faria 85 anos, né? Jesus levou, está lá já, adorando o Senhor. Mas muitas vezes eu fiquei impactado com ele, porque às vezes a gente estava almoçando, a gente almoçava quase toda semana, e às vezes eu estava lá, chegava alguém que tinha sido um funcionário dele, ficava 20, 30 minutos conversando com ele, falando de como ele era maravilhoso e como aquilo, e eu fui vendo que aquele homem, apesar de ser um homem admirado pelos concorrentes, né, pela sua capacidade, pela sua maneira de, né, agressiva no bom sentido, né, de avançar, de desenvolver, de conquistar,
ele era um homem humilde para com todo mundo. Todo mundo o amava, ele sempre tinha um sorriso, sempre brincava com as pessoas, com os rapazes, com as meninas, e todo mundo o amava por conta da sua humildade. Estou vendo aqui a Glaucia fazendo assim, né? Gente, as pessoas podem alcançar a grandeza e ainda assim serem humildes. Então quero dizer para vocês, ainda que este mundo te estimule a ser uma pessoa que busque a grandeza, busque a glória para Deus. Porque Deus vai te exaltar. A promessa não é que você vai se humilhar e aí você vai ficar lá no ralé, vamos dizer assim, no chão para todo mundo te pisar. Não, seja humilde, humilhe-se a si mesmo, porque a palavra de Deus diz que o próprio Deus a seu tempo vai te exaltar. Amém, irmãos? A glória do mundo é passageira, mas a glória de Deus é perene. Além de tudo, quando você age como Deus espera que você haja, além de conquistar nessa terra, você terá um galardão no céu, que é para sempre, que é eterno. Então hoje a igreja, ela precisa abrir os olhos, porque nós estamos recebendo pela internet. A internet é uma bênção, mas ela pode trazer tanto conteúdo danoso. Então, seja humilde, porque isso vem do alto, vem dos céus. Admita os seus erros quando erra. Procure a pessoa contra quem você errou e peça perdão. Considere os outros mais importantes que você. E sobretudo compreenda que Deus nos dá muito mais do que merecemos. Sim ou não? Agora, em terceiro lugar, eu quero trazer para vocês algumas escrituras que revelam o perigo do egoísmo e do orgulho. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o indivíduo é soberbo, o que virá depois disso é a ruína. E a altivez do espírito, que é um sinônimo da soberba, precede a queda. Ou seja, Satanás era o anjo querubim mais tremendo dos céus. E ele queria subir acima de Deus, precipitou a sua queda. Mas isso vale para nós também. Provérbios 18, 12 diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra, vai a humildade. Ou seja, que a Bíblia está dizendo que o indivíduo que fica se gabando no coração, ele vai ser arruinado em algum momento, e é o próprio Deus que vai arruiná-lo. Mas diante da honra vai a humildade. Então o indivíduo humilde vai receber o quê? Honra. Então, meu querido, a palavra ruína aqui no hebraico, sheber, significa literalmente ser quebrado. É como um prédio que é desmantelado pedra por pedra. Então, cuidado, ao invés de você julgar o outro, ao invés de você sempre ter um olhar para julgar o seu semelhante, julgue a si mesmo. Não cabe a nós estabelecer juízo sobre ninguém. Fale sobre você mesmo. Peça a Deus que Ele revele quem é você. Amém ou não? Se você estiver numa posição de autoridade, você tem obrigação. Um pai precisa, uma mãe precisa admoestar os filhos. Um pastor tem que admoestar uma ovelha, mas tem que fazê-lo da maneira correta. Se fizer da maneira errada, não vai surtir o efeito desejado. Quantas vezes eu tive que pedir perdão para as ovelhas por ter falado a coisa certa, mas da maneira errada. Agora, cabe à ovelha ser humilde para perceber que o pastor errou, mas o que ele estava falando era verdade. Porque aqueles que acatam, né? Um pai não é sempre perfeito, ele erra também. Mas o filho que é obediente ao pai e honra o pai, este será alguém levantado, vai ser protegido. E o outro que se rebela contra o seu pai, ele vai ser quebrado. O Salmo 18, versículo 27 diz assim: porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Gente, está ficando claro ou não?
A Bíblia está dizendo isso. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 11, Jesus cita um verso, depois eu vou contar o contexto para vocês. Pois todo, diga todo, o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Diga todo, leia comigo de novo. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Qual o contexto disso? Jesus conta uma parábola, lá em Lucas 14, de 7 a 11, que diz assim: reparando como... Não era uma parábola, na verdade ele está contando uma história mesmo, né? Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Propôs-se uma parábola. A parábola existiu, mas ele estava de fato num banquete, né? Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois tudo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Naquele tempo, quando alguém dava uma festa, um banquete, um casamento, a mesa principal, hoje não é muito diferente disso, né? A mesa principal ficava no centro, só que ela era uma mesa mais alta. Em Israel, as mesas são praticamente rentes ao chão. Então, a disposição no banquete era: quanto mais para longe da mesa central, os convidados eram menos importantes. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, quando você foi convidado para uma festa, não vai sentar na mesa principal, vai sentar lá na mesa lá atrás, porque o que pode acontecer com você é da pessoa que te convidar falar: meu querido, por que você está sentado aí? Vem mais para perto, e te trazer mais para perto, do que alguém achar que é tão importante a ponto de sentar na mesa do anfitrião. E aí chega alguém que tem realmente mais importância, ele tem que dizer: desculpe, mas essa mesa está ocupada. Dá para você sentar numa outra mais lá embaixo? Jesus está explicando uma etiqueta de conduta, irmãos. Então, o que a gente vê nesse mundo hoje são pessoas querendo sentar na janelinha. Sabe, são pessoas que querem o melhor lugar, querem os lugares de honra, sem ter passado pelo processo que vai trazer como consequência a honra. O que a Bíblia está dizendo é: seja humilde, fique num lugar, não se importe. Eu fui convidado, glória a Deus, que bom que eu fui convidado, mas não se coloque num lugar de honra para que você não passe vergonha. Deixe que a pessoa que quer te honrar mais, ela te chame para um lugar de mais honra. Então é isso que a Bíblia está dizendo. E hoje a gente percebe cada vez mais as pessoas fazendo de tudo, mas de tudo, para passar umas em cima das outras e sem se preocupar com aquilo que Deus pensa. Provérbios 25, 6 e 7 diz assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a respeito do que os teus olhos viram. Aqui de novo está usando o mesmo princípio numa audiência com o rei. Então o indivíduo que passa na frente dos outros e começa a se gabar, e de repente o rei pode olhar para ele e falar: quem é esse petulante? E colocar ele no lugar dele. Não faça isso, ao contrário. Seja humilde, porque Deus é que vai te honrar. Diga assim: a honra vem de Deus. Repita para que você guarde no seu coração: a verdadeira honra vem de Deus. Então seja humilde. Esse princípio vale, meus irmãos, até para os galardões nos céus. Certa vez Jesus olhou para os fariseus que estavam dando ofertas no gasofilácio. O gasofilácio era de bronze. Então eles iam lá no templo para dar as ofertas. Sabe o que eles faziam?
Eles pegavam moedas bem pequenininhas e ficavam despejando. E todo mundo ouvia. Plim, 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 plim. Aí o pessoal dizia: os fariseus estão ofertando. Sabe o que Jesus falou? Eles já receberam o seu galardão dos homens. Mas a Bíblia diz: quando você for ofertar, faça em segredo, que o vosso Pai que está nos céus vos recompensará. Qual é o motivo que você faz o que você faz? É para a glória de Deus ou para a glória dos homens? Como eu disse, até mesmo os galardões. Lucas capítulo 13, versículos 29 e 30 diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Existem pessoas que eu sei que lá no céu só vou ver de binóculo, porque vão estar tão mais perto de Deus. Dona Pina é uma. Ainda bem que hoje ela está aqui, me abraça. Porque lá no céu eu vou ter que falar: Dona Pina, desce aqui um pouquinho. Quantas pessoas numa igreja não são vistas nas obras que fazem? Às vezes uma faxineira que está limpando os banheiros para que as pessoas possam usar com o coração sincero, adorando a Deus, vai ter muito mais galardão do que alguém que está nos lugares destacados. É isso que Jesus está dizendo aqui. Os fariseus se achavam filhos de Abraão e por isso eles eram superiores. Jesus está dizendo: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Queridos, lute contra isto, porque se a igreja for humilde, humildade não significa que você é um capacho, que você é um coitado. Você pode se posicionar, você pode lutar pela verdade, mas a humildade é muito mais uma atitude, a convicção de que nós, tudo que somos ou que temos, vem do Senhor. Quando eu vejo pessoas, sabe, que têm dificuldade de entender que tudo vem de Deus, elas não têm prazer em dar uma oferta, elas não têm prazer em fazer um sacrifício para Deus, estão sempre achando que Deus deve para elas. Queridos, Deus não precisa de você. Quando Deus permite que você participe da sua obra, é uma graça que Ele está te dando, é uma oportunidade que Ele está te dando de te abençoar. Você está me entendendo, meu irmão? Então seja humilde, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Olha, irmãos, há muitos anos atrás, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu vou dizer para vocês. Eu tocava em todos os louvores. E um dia Deus falou para mim assim: você vai parar de tocar. Eu falei: mas por que, Deus? O Senhor sabe que eu amo tocar. Ele falou: eu não estou aceitando o teu. Você vive achando que você é melhor que os outros. Eu falei: é verdade. Eu falei: como é que nós podemos resolver isso? Ele falou: você vai parar de tocar. Você não sabe lidar com isso. Quando você toca e alguém não percebe o que você percebeu, você já olha para ele como alguém inferior. E eu parei de tocar. Hoje eu toco aqui e os meninos que tocam aqui são muito melhores do que eu, glória a Deus. Já não preciso lutar com isso. Mas nós temos que sempre olhar para dentro de nós e reconhecer que tudo que temos recebido, vem do Senhor. Amém, irmãos? A palavra de Deus está dizendo para você que se você fizer isso, é Deus quem vai te levantar. Não é na força do braço, é na força de Deus.
Não é algo que vai trazer glória para o homem, vai trazer glória para Deus. Certa vez o Billy Graham estava num elevador e uma pessoa olhou para ele e disse: o senhor é o doutor Billy Graham, né? Ele falou: sou. Ele falou: um grande homem de Deus. Ele falou: não, eu sou um homem simples com uma grande mensagem. Queridos, quem é grande é o Senhor. É Ele quem é grande, é Ele quem merece ser adorado, exaltado, engrandecido. Igreja, glória a Deus. No início da sua conversão, o apóstolo Paulo, ele era um homem brilhante. Um terço do Novo Testamento foi ele que escreveu. Sabia o Velho Testamento de cor. Muitas vezes ele brigou com os discípulos, discutiu com eles. Ele disse: eu resisti a Pedro na cara. Quando eles tiveram divergência, ele falou: não recebi o meu evangelho de ninguém, não foi de vocês, foi direto do Senhor. Esse é o início da carreira dele. Já era um homem cheio do Espírito Santo, mas Deus tinha que quebrar aquele homem. E Paulo passou a vida inteira sendo moído e quebrado por Deus. No meio do seu ministério, ele já dizia: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui muita gente. Ele começou a perceber que nem melhor do que aqueles outros apóstolos, que eram homens indoutos, sem cultura, muitos até nem falavam direito, falavam errado. Quando você lê o grego do Pedro, você vê um monte de erros de grego. Era como se Pedro falasse: nós vai, nós foi. Mas ele era um Pedro cheio do Espírito Santo, e Deus usou aquele homem do jeito que ele era. E Paulo, com toda a sua cultura, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele falava o grego, ele falava o latim, ele falava o hebraico, ele era um homem profundo. Ele olha para aqueles homens e diz: eu sou menor do que eles. E no final da sua vida ele disse: Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior. Ele nunca teve tão cheio do Espírito Santo, e nunca Deus foi tão poderoso na vida dele. Então eu quero te dizer, meu querido, lute essa luta. Na sua casa você vai ser um pai melhor para os seus filhos. Você vai ser um marido melhor para a tua esposa. Você vai ser uma esposa melhor para o seu marido. Você vai ser um amigo melhor para os seus amigos. Seja humilde, porque a glória de Deus se revela através das pessoas humildes. Ele dá graça ao humilde. Eu quero terminar usando o maior de todos os exemplos. Quem foi a pessoa na terra mais perfeita, ou a única perfeita que existiu? Jesus. Lá em Filipenses 2, de 5 a 10, o apóstolo Paulo diz: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, que é a morte de maldição. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Glorifique a Deus. Ele é o nosso exemplo. É para Ele que nós devemos olhar. Ele é o nosso exemplo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra, sem Ele nada do que foi feito se fez. E no entanto Ele se esvaziou. Vocês já imaginaram, irmãos, o que é abandonar a glória, se esvaziar e se tornar homem como eu e você? E como homem, Ele não nasceu nos palácios, Ele nasceu numa manjedoura, no meio de animais. Por quê? Porque Ele queria que todos que
tivessem nesse mundo, tivessem acesso a Ele. Se Ele fosse o rei dos palácios, poucos teriam acesso, mas Ele veio para os humildes. Jesus se humilhou e desceu até o mais profundo abismo. E a Bíblia diz que por isso Deus o exaltou e deu a Ele um nome sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará. Eu penso que o apóstolo Paulo falou isso porque ele teve no céu a visão de como no céu Jesus é adorado e como as pessoas se prostram em reverência diante dele. Ele é o meu exemplo, ele é o seu exemplo. Então, querido, no dia a dia, há momentos que a gente fica um pouco mais distante de Deus, e quanto mais de Deus a gente está, mais envaidecido fica. Mas quanto mais perto de Deus a gente está, mais consciente a gente tem da nossa miséria, dos nossos pecados. Sim ou não? Então se humilhe na presença de Deus. E perante os homens, seja humilde também. Sabe, eu falo para vocês, às vezes eu luto com isso. Às vezes acontece uma coisa comigo, uma bênção, eu sou garganta. Sabe garganta? Aquela pessoa que vem e conta para os outros. Tem coisas que você não precisava contar, eu conto. E às vezes eu conto e fico vaidoso. Estou falando aqui isso para vocês, porque eu quero ser um exemplo para vocês. Você sabe qual é a área da tua vida que você é arrogante, que você não é humilde. E Deus quer que você se conserte com Ele e com as pessoas. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu queria que você, nesse momento, se você puder, que você ficasse de joelho no lugar onde você está. Eu queria que você falasse com Deus e confessasse a Ele: Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai, pelas nossas vidas, mas também pela igreja. Perdão, Senhor. Nós queremos que a luz do Senhor brilhe na nossa vida, no nosso falar, no nosso agir. Queremos nos humilhar perante o Senhor e pedir que a tua graça, Senhor, nos ajude a vencer toda a vaidade, toda dureza de coração. Senhor, queremos acolher a tua palavra com mansidão, com humildade. Nós precisamos de ti, Senhor. Vem sarar, Senhor, a tua igreja, a começar por nós, Senhor, pastores, líderes. Senhor, que nós reconheçamos que tudo vem de ti, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Por isso toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, meu Deus. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Senhor, tira do meio da tua igreja, Senhor, toda arrogância, toda soberba. Espírito Santo, nós não queremos te entristecer, nós não queremos apagar a tua glória. Vem, Espírito Santo, vem derramar sobre a tua igreja, mover de arrependimento, Senhor, para que a gente pare de olhar para nós mesmos
e olhe para o nosso próximo, para os necessitados. Derrama sobre nós, Senhor, a humildade para receber a repreensão, acolher com mansidão a Tua palavra, porque, Senhor, nós não queremos abrir mão do nosso galardão, Senhor. Jesus provou toda aquela humilhação pelos meus e pelos seus pecados. Não existe melhor maneira de glorificar o seu nome do que viver para Ele. Eu queria que você pudesse sentar agora, mas ainda com o coração contrito na presença de Deus, que nós vamos adorá-lo. Mas se você entrou aqui hoje, meu querido, e ainda não entregou a sua vida ao Senhor, não existe maior ato de humildade do que dizer: socorro, Senhor, eu preciso de Ti. Não existe maior ato de humildade dizer: Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas eu preciso que o Senhor me salve. Então, se você hoje quer entregar a sua vida a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você que está em casa, põe a mão no seu coração para orar essa oração que eu vou fazer. Mas você que está aqui na igreja, fica com os olhos fechados. Se você quer hoje rasgar o seu coração e dar para o Senhor, levante a sua mão e eu vou orar por você onde você estiver. Fica com a mão, graças a Deus por essa vida, graças a Deus por essa vida. Há mais alguém? Graças a Deus por essa vida também. Eu vou pedir para vocês que estão levantando as mãos, venham aqui à frente, num ato de humildade. Vocês vão orar ao Senhor, entregar o seu coração. Glorifique a Deus, irmãos. Hoje é dia de salvação. Pode sair. Hoje é dia de você rasgar o seu coração, dizer: Senhor, eu quero me entregar a Ti, eu quero viver para Ti. Você que está também aí em casa, se o Espírito Santo está falando com você hoje, põe a mão no seu coração e diga: Senhor, eu não quero mais viver desse jeito. Eu quero me entregar para valer. Porque Jesus morreu por você, mas Ele ressuscitou. E Ele hoje quer quebrar todos os grilhões, todas as cadeias. Pode vir, eu estou esperando. O Senhor está esperando. O Espírito Santo está tocando na vida de muita gente. Põe a mão no coração, meus queridos. Diga: Senhor Deus, eu me humilho perante o Senhor. Eu reconheço que sou pecador. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de começar de novo. Pode chegar. Em nome de Jesus, diga: eu recebo a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e eu vou te seguir por todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, não tem nada que agrade mais a Deus do que a fé no amor que Ele tem por nós. Ele ama cada um de vocês, viu? Muito, muito. Eu vou pedir que vocês acompanhem os diáconos, ponham as mãos sobre eles e ministrem sobre cada um deles um novo tempo em nome de Jesus. Deus abençoe. Por favor, sigam aqui os diáconos.
Mas eu quero te dar a oportunidade também, querido. Se você tem algo que você quer entregar para Deus, se tem alguma área na sua vida que você precisa se arrepender, saia do teu lugar, vem aqui à frente, vem aqui no altar, e Deus vai restaurar a tua vida hoje, e vai começar algo novo na tua vida. Pode vir, em nome de Jesus, venha. Ao olhar meu coração, só tu podes contemplar toda a minha intenção, toda a dor do meu calar, quando as madrugadas vão longas, tristes, frias. Se você está aí no meio da igreja e quiser se levantar também, Teus olhos sempre são a aurora prometida. cante esse cântico. Se tem Teu nome, se amo os teus preceitos, se creio tua justiça, raiará. E para o sol, e por seu amor, se dá pra salvar, é mais que capaz, fiel e veraz, pra me ajudar. Eu prefiro ter a me entregar, não vou me render, escolho lutar, mas o meu amor, minha adoração, tu sempre terás. Põe a mão no coração e diga: Senhor Deus, perdoa-me, Senhor, por toda a dureza de coração, pela arrogância, pelo egoísmo. Ajuda-me, Senhor, a ser humilde, a engrandecer o teu nome. Senhor, o meu modelo é Jesus. Ajuda-me a ser como Ele. Pai, eu não quero me exaltar, eu quero me humilhar na tua presença, sob a tua poderosa mão, para que no tempo oportuno o Senhor me exalte. Senhor, quando vier a exaltação, que a glória seja tua. Senhor, eu quero celebrar dos teus frutos, eu quero celebrar das tuas vitórias, mas Senhor, eu quero sempre me lembrar que tudo veio do Senhor. Obrigado pelos livramentos, obrigado pela oportunidade de começar de novo, obrigado pelo teu perdão. Senhor, hoje eu me comprometo a viver para a tua glória. Ajuda-me, Senhor, a ser humilde nos meus relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento na igreja, relacionamento profissional. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Quero acolhê-la humildemente na minha vida, para que ela me transforme, Senhor, e que eu seja instrumento para a tua glória. Obrigado pelo perdão, eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao teu nome.